nome é Lucas, eu sou formado bacharel em nutrição, me formei em 2017, e também sou mestre hoje em ciências biológicas, né, na área de concentração de biologia celular e molecular. Como o Cauê já introduziu, então, né, na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre uma introdução à nutrição, né, uma introdução à alimentação, origem da nutrição, né, e quais podem ser recomendações para que indivíduos tenham, então, uma alimentação saudável, né. Durante a aula, né, nós vamos, então, abordar alguns tópicos, né, como, por exemplo, dentre eles, quais as origens da alimentação humana em nutrição, o que é a nutrição, né, quem foi Pedro Escudeiro, e o que ele iniciou, o que são macro e micronutrientes, o que são calorias e o gasto energético, o que são os alimentos in natura, minimamente processados, processados ou ultraprocessados. Dando início, então, à nossa aula, né, eu acho extremamente importante que a gente aborde, né, dentro da perspectiva do estudo da saúde, de maneira geral, né, que nós tenhamos sempre a noção da evolução, né. Nós somos o que somos hoje, né, seres humanos, Homo sapiens, justamente por um processo evolutivo. No passado, então, né, muito tempo atrás, com o início dos hominídeos, vocês talvez se lembrem, né, podem ter estudado no ensino médio, principalmente, alguns talvez até na graduação, né, que nós somos, né, a nossa espécie humana é Homo sapiens. Bom, né, o gênero, na verdade, né, Homo, de Homo sapiens, ele tem ali a origem há cerca de 2 milhões de anos atrás. Enquanto que a nossa espécie, especificamente, o Homo sapiens, que é o indivíduo semelhante ao que nós somos hoje, do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, esse indivíduo ele surgiu há aproximadamente 200 mil anos atrás. Se nós pensarmos que nós estamos aqui no ano 2020, né, marcando ali a época depois de Cristo, né, 2020, a nossa espécie, né, o homem como a gente é hoje, do ponto de vista biológico, morfológico, quer dizer, se você visse, né, olhasse para o indivíduo de 150, 200 mil anos atrás, você ia observar que esse indivíduo, na verdade, ele é muito semelhante a você, e ele conseguiria passar despercebido, quer dizer, é o mesmo indivíduo, é a mesma espécie, ela surgiu aproximadamente 200 mil anos atrás. A nossa espécie, então, durante todo esse período evolutivo, aqui aproximadamente dos últimos 180 mil anos, ela se alimentou basicamente dos alimentos que a natureza poderia oferecer para esses indivíduos, né, para esses seres humanos, para esses primeiros seres humanos. Esses indivíduos, então, eles eram chamados, né, o estilo de vida que eles levavam era um estilo de vida nômade, né, portanto, eles estavam se mudando a todo tempo, e eles eram o que nós chamamos de caçadores-coletores. O que são esses caçadores-coletores? Então, são indivíduos cujo estilo de vida, ele se baseia principalmente na caça de animais selvagens, né, dos mais diversos. Existem relatos aí relatos, na verdade, não, né, evidências, né, de ossadas, e até mesmo de pinturas que mostram que esses indivíduos eram capazes até de caçar grandes animais, como, por exemplo, mamute. A base da alimentação da nossa espécie, né, basicamente, então, era a caça, né, então a carne, né, os órgãos dos animais, eles eram consumidos amplamente, e os alimentos que a natureza nos oferecia, como, por exemplo, uma série de vegetais silvestres, frutas, ovos, oleaginosas, castanhas, né, eram alimentos que estiveram disponíveis durante todo o nosso período evolutivo. Portanto, são alimentos que a nossa espécie está habituada, né, está evolutivamente adaptada para consumir. Nos últimos 12 mil anos, né, então há 12 mil anos atrás, nós observamos que existe a revolução, chamada Revolução da Agricultura. Aos 12 mil anos atrás, então, o homem ele começa a cultivar os alimentos, né? Então ele começa a plantar, ele não só mais coleta os alimentos que ele encontra no ambiente, mas ele começa a plantar alimentos, e aí ele começa a se tornar um indivíduo sedentário no sentido de que ele não é mais nômade, ele continua tendo atividade física, quer dizer, para plantar e tal, mas ele se torna um indivíduo que ele vive em um mesmo local. Então, né, há 12 mil anos atrás, nós iniciamos a agricultura. Então, a partir desse momento, nós temos a inserção de uma série de diferentes alimentos na alimentação, na dieta humana, levando em conta que o Homo sapiens é aquele mesmo passado. Então, ele passa a consumir, por exemplo, alimentos
como, por exemplo, os grãos, né? Por exemplo, trigo, sorgo, cevada, são alimentos, então, que começam a ser introduzidos na alimentação humana. Além disso, neste mesmo período, ocorre, então, a domesticação dos animais. Com a domesticação dos animais, além da carne, né, ou dos ovos que esses animais poderiam fornecer, se torna possível, então, a obtenção de leite através, então, desse processo, então, de criação dos animais. Então, né, o leite começa a fazer parte da dieta humana, assim como seus derivados, por exemplo, os queijos, os iogurtes. Então, a partir desses 12 mil anos, nós temos a inserção desses alimentos. E justamente, né, pessoas, indivíduos que têm um pool genético, né, que a gente diz, né, de origem principalmente europeia, têm uma alta tolerância, por exemplo, à lactose, ao leite. Né? A lactose, ela é o açúcar que está presente no leite. Uma grande parte da população tem intolerância à lactose. Ou seja, depois, na verdade, quando a gente é criança, a gente expressa, né, uma enzima que é chamada lactase, que serve justamente, então, para quebrar esse açúcar que está presente no leite. E depois de adulto, a gente para de mamar, digamos assim, né? Então, o nosso organismo ele para de expressar essa enzima. E uma grande parte das pessoas, né, hoje no mundo, são intolerantes à lactose. Mas tem muita gente também que tolera a lactose, justamente então porque foi um alimento que foi introduzido há 12 mil anos atrás. Então, com o passar do tempo, aqueles indivíduos que eram capazes de consumir, de expressar essa lactose, de conseguir tolerar essa lactose, eles tiveram vantagens, né? Em relação aos outros, portanto, né, uma boa parte da população hoje é tolerante à lactose. Mas, se nós formos olhar aqui nessa representação, né, uma espécie de linha do tempo, se vocês observarem, então, aqui, essa parte preta, deixa eu colocar o laser aqui, então representaria todo o período evolutivo, toda a história da nossa espécie em que nós fomos caçadores-coletores e consumimos esses tipos de alimentos. Aqui no período em azul, então, seriam esses últimos 12 mil anos em que nós tivemos a adição desses tipos de alimentos, né, os cereais e os laticínios. Há aproximadamente, assim, 150 anos, 200 anos, nós temos a adição de alimentos industrializados na nossa dieta. E vocês já devem saber que esses alimentos eles causam, na verdade, uma série de problemas de saúde. O consumo deles está relacionado a vários problemas de saúde. A história, então, as origens da nutrição, elas são muito antigas, como vocês puderam ver, né? Na verdade, a origem da alimentação, da dieta que a nossa espécie foi adaptada, né, a consumir. É interessante, né, a gente destacar que a partir de um determinado ponto, o ser humano ele começa, né, a dieta, digamos assim, a comida, ela não tem mais uma função simplesmente de nutrição, né, de se alimentar. Ela acaba passando a ter, por exemplo, propriedades curativas, né? Existem até questões religiosas ligadas à alimentação. Por exemplo, os judeus, né, eles não consomem a carne de porco, né, porque, segundo a religião deles, é uma carne, por exemplo, que é impura. Ou seja, a comida ela tem uma relação também de significado, né? Uma capacidade, talvez, de transformar o indivíduo. Registros históricos, então, eles mostram, né, que já lá no Egito, há 3 mil anos atrás, os alimentos eles eram utilizados, então, como também medicamentos, né, como uma espécie de medicamento, como tratamento para o indivíduo. Por exemplo, os antigos egípcios, né, existem, então, relatos, né, de receitas egípcias em que eram administradas, né, um alimento, aqui, um vegetal, que é a chicória, para tratar aqueles indivíduos que sofriam de problemas no fígado. Mas, um pouquinho para frente na história, nós observamos, então, que os médicos gregos, né, como, por exemplo, Hipócrates e Galeno, né, eles receitavam, né, dietas alimentares realmente para aquelas pessoas que eles estavam tratando, aqueles indivíduos que estavam doentes, enfim, que tinham alguma enfermidade, então eles prescreviam dietas para esses indivíduos também, né. Por exemplo, Galeno, né, ele acreditava lá no passado, né, que frutas eram alimentos inadequados para mulheres amamentando e crianças, né. Hoje a gente sabe que isso é um pensamento ultrapassado, que na verdade as frutas elas devem sim fazer parte da dieta de todo mundo, para que o indivíduo tenha uma alimentação saudável, né, e adequada do ponto de vista nutricional, ele tem que sim consumir as frutas também, né. Mas essas eram crenças, digamos assim, que se tinham, né, no passado, né, com a alimentação.